Olá, amados irmãos e irmãs, com muito amor vos trago as grandes revelações. São revelações poderosas sobre a história que a humanidade neste momento e em outros momentos praticou e pratica. Com muito amor, peço-vos que se inscrevam no canal, coloquem likes, partilhem o nosso canal, cliquem no sininho, entrem no chat do Telegram com muito amor. E agora, sem mais, passo a palavra ao nosso mentor, Arcanjo Rafael, com a missão das grandes revelações. O nome é o nome da mensagem, eu escolho pelo outro. Então vamos lá passar a palavra. E aqui vai. Meus amados irmãos, meus amados guerreiros da luz, eu sou o Arcanjo Rafael. Com muito amor trago a grande revelação, uma revelação que vos vai chocar, mas não quero que julguem, amados irmãos e irmãs. Não quero que julguem. A verdade é que eu quero que usem a espada do Arcanjo Miguel, o meu amado irmão, com o poder do corta, e vós se amam rir quando eu me amo assim. Eu amo muito que vós se riam com o corta, e o meu amado João também se ri, por dentro e por fora. Meus amados irmãos, vamos continuar e não quero que julguem. Usem a espada do Arcanjo Miguel, caso, e disse caso, julguem, amados irmãos e irmãs, não julguem. Ouçam apenas, ouçam com o coração da divindade. Vamos para a história anterior. A verdade do Criador é esta. A vedeta que se diz um trabalhador da luz ou trabalhadora da luz, neste caso a vedeta tem a história do irmão ou irmã, que é um médium ou uma médium e que canaliza seres de luz. Mas esta vedeta não gosta e disse assim, que o irmão ou a irmã se ajeite, se encoste à família com a crença limitante que o médium ou a médium pratica histórias que prejudicam a família, com julgamentos tão poderosos que já que fazes isso e não paras, então tenho de arranjar um esquema para tu aprenderes a lição, para nunca mais causares danos aos nossos pais. Esta é a grande revelação. Como? Vamos já. Que fez a vedeta? Então juntou o poder todo e criou ir fazer uma intenção, por exemplo, de Reiki, e digo assim, intencionando terapia sobre o irmão sem a autorização dele. Ou seja, criou interferir na luz do caminhante médium ou médium. É o que acontece. Ora, meus amados, não julguem. Usem a espada. Usem o poder da espada. Usem o poder da espada do meu amado Miguel, Arcanjo Miguel. Meus amores, que faz a vedeta? Então, tem de arranjar um esquema que o médium ou o médium não saiba. Mas se esquece que o médium ou o médium comunica conosco. A história é a mesma. Então, e que tal eu dizer ao médium ou à médium, meu amado ou minha amada, aquele amor ali se diz com a intenção do Criador
que te vai desamar assim. Então ama-te entender isso. Eu digo, e vós dizem, ora, Arcanjo Miguel, ora. Então, sendo assim, sabemos tudo quando comunicamos com seres de luz. Bingo! A história que vós se riram agora. Bingo! Aquele jogo em cheio. Bingo! Sabem tudo? Sim. Falha alguma coisa, amados? Não. Mas a vedeta ali não entende isso. Porquê? Porque, como trabalhador da luz ou trabalhadora da luz, quer fazer algo que é usar todos os canais de luz que encontre, praticando uma oração para que aqueles irmãos enviem cura, e disse assim, cura, sem autorização do médium ou da médium, para o próprio médium ou médium. E vós ficam assim, a sério, Arcanjo Rafael? Não julguem, amados, não julguem. Muitos de vós praticam esta intenção, colocam uma oração em todos os canais de luz e dizem assim, com muito amor peço que curem o meu amado irmão ou irmã da intenção de magoar os meus pais. Quero que o curem com o vosso poder de trabalhador da luz. Ora. E a vedeta, como exemplo, até ouve esta mensagem e diz assim, já sabem, ora, claro que sim, o médium já sabe, a médium já sabe, sim, antes do tempo acontecer já sabia, que envolveu o poder de canais de luz com um poder tão grande que praticou o favor em cadeia. O favor em cadeia é o retorno que interferiu, como por exemplo 70.000, e disse 70.000 trabalhadores da luz, e vai ter que colher, magoá-los, porque eles não podem curar quem não pede, não podem interferir na luz do irmão sem que ele peça. Isso se chama, na vossa intenção do Criador mais próxima, voodoo. Para que entendam, magia negra também, porque vós querem que o irmão ou a irmã não vá por aquele caminho. Mas a força é tanta que vós não entendem tamanho desamor depois, aonde? No astral. E esta pausa é que a divindade vedeta não para nem no astral. Porque vós, quando dormem, estão em casa, acordados com o corpo ao lado. E a vedeta diz, já que não sabes que eu faço este amor assim, então aqui estou acordado ou acordada e pratico a mesma história. Tu não sabes? Então prepara-te. Favores em cadeia com intenções de umbral poderosas sobre médiuns e médiuns para que não se aproximem, e digo, do pai ou da mãe, porque não gostou de uma intriga familiar com a intenção do poder do Natal, como por exemplo, amado irmão ou irmã, não é o momento de enviar as mensagens sobre histórias que agora não é. Ou seja, mas o médium ou a médium está recebendo uma mensagem de seres de luz.
então esta é poderosa. Então a vedeta está a rejeitar um ser de luz crístico no Natal. E esta é boa. E esta é boa e vós se riem. É verdade? Sim. Porquê? Porque o ego sobre o Natal é que o irmão não pode fazer aquilo, ou a irmã, porque ela tem um plano, ou ele tem um plano. O plano é: tu não podes fazer isso porque não gostei daquilo. Só assim? Sim. Não gostou do quê? Que praticasse energias negativas sob intenções para trás do tempo e se esqueceu lá atrás que não aceitou que é a Criadora. Quem? A vedeta. A vedeta. Por isso traz um pudor dentro tão grande que não tem noção de tamanho desamor que provocou ao todo. Ora, mais uma vez, a história é maior, porque quando envolve canais de luz, trabalhadores da luz, que no fundo não sabem, que não podem curar quem não pediu, é só pensar ao contrário. Querem que irmãos que vós não conheçam trabalhem na vossa energia? Este diz tudo e vós se riem. Usem a espada, amados. Usa o poder da espada com um poder grande. Agora mesmo. Assim mesmo. Para cortar as energias negativas sobre esta história. A verdade do Criador é que a vedeta mente para dar a lição quando for o momento. E o médium intui, a médium intui. Nós lhe dizemos ao médium e à médium que o desamor é que a vedeta mente. E vós se riem novamente. Nós dizemos sim. Dizemos nomes, locais, a quem for merecedor. Locais também. Armadilhas de orações, por exemplo, retiradas de terapias, alterações de terapia quântica sobre histórias de amores, de Reiki, por exemplo, ou de radioestesia. A intenção está montada e a vedeta vai escondida usando a família para que, no fundo, retire da frente uma história que não gosta, usando protocolos poderosos de ocultação para ficar, e digo assim, ouçam bem, toda a prosperidade do médium ou da médium tentando enganar o médium ou a médium. Esquecendo-se, claro, novamente, que eu digo assim: meu amor médium, ó minha amorosa médium, ama-te saber onde está este amor. Qual? O papel com a intenção falsa da assinatura para que o médium ou a médium seja enganada para assinar o poder de perder tudo, com a intenção que não podes tocar em nada e assim irei controlar. E já que é assim, eu usarei todos os canais de luz que encontrar, colocarei orações durante quanto tempo for, irei fazer intenções de Reiki para afastar a mãe e o pai de ti, para que no fundo nunca mais estejas alinhado a mim nem à família. Ou seja, separação total da Sagrada Família, causada. E depois a vedeta se admira de que não ouçam as coisas
Porquê? Porque a falsidade é... Imaginem, não julguem, amados. Usem a espada do Arcanjo Miguel, com o poder do corta, 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 corta. Corta, 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 corta. Assim mesmo, amados. E vós se riem com esta intenção. É verdade que eu amo que vós se riam. Meus amados, a vedeta, por exemplo, ouve esta mensagem. Calha mesmo na intenção do Criador de ouvir. Mas faz algo que é a intenção que já disse que é a intenção de mentir sobre a intenção que finge, eu disse finge, outra vez digo, finge que nada se passa e que nem ouve a mensagem. Mas na frente do médium ou da médium, ela, a vedeta, tem uma história que finge não ter ouvido. Finge, ou seja, mente. Mas na verdade o Criador eu sei que ela mente, a vedeta, e digo ao médium ou à médium que a vedeta está a mentir, pois ouviu a mensagem. E vós se riem e dizem ora, 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 com a minha divindade. Ora, 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 ora. Não julguem, amados. Usem o poder do corte da espada do Arcanjo Miguel, amados. É verdade que esta história ressoa com toda a humanidade. A grande revelação é: vós não podem fazer terapias multidimensionais a divindades que não queiram. Vós não podem interferir na luz do espaço quântico, seja onde for, limpando, por exemplo, a rua da intenção da mãe, pai, médium ou da médium também. Não podem interferir na luz do todo sem que o todo dê autorização. A carga de energia negativa é tão poderosa que irá retornar, que a vedeta não tem noção de tamanho desamor que tem pela frente. Mas o fingimento vai terminar. Porquê? Não julguem, amados. Eu peço-vos que não julguem. Usem a espada do Arcanjo Miguel. A verdade é que a mentira só será desfragmentada quando o acontecimento for qual? A colheita, tal e qual ela é o poder daquilo que a vedeta criou. Só assim, porque ela criou assim. Eu digo que não. A grande revelação é que não. Quando tudo é, o tempo tem que vir. Porquê? Porque quando a birra e a zanga é tanta, e disse birra, amados, não julguem, pois é a intenção do Criador da vedeta, a ira, o ódio, se transformam em pudor no grande astral, baixando a vibração sob a intenção da preocupação que o médium ou a médium que vibram alto e querem o melhor para o pai e para a mãe, está fazendo mal ao pai e à mãe, porque a vedeta não aceita que o irmão antes tenha um aprendizado que ela no fundo é a criadora. Ora, isto ressoa ao contrário. Porquê? Então, como é que um médium ou uma médium prejudicou todo se ali a vedeta não criou? Não criou, criou e com força. Com força. Não julguem, amados. Quero amar-vos com a imensidão desta mensagem. As vedetas têm de aprender a não se meter, como vós dizem, na luz dos outros. Porque o médium sabe quem interfere em quem. Como o meu amado João. Como assim?
ele tem o arquétipo da intuição. Por isso sabe quem anda a brincar, por exemplo, com a energia dele, sem autorização, ou com a energia da intenção família. E disse assim: porquê? Porque o meu amado João tem o arquétipo da energia desbloqueado também. Há mais alguma coisa a dizer? E vós se riem: não. Não há. Então têm de se tornar o quê? Médiuns e médiuns, para entenderem o que digo. E logo verão a verdade. E claro, digo também canalizadores de seres de luz. E aí verão que, por exemplo, o amado Sananda dirá que aquela divindade, por exemplo, Vedeta, está a mentir. Tão claro como a água. Como a água. Pois a história ressoa com a água de uma mensagem que lancei, porque na intenção do Criador, a Vedeta não gostou que o médium ou médium desse, como disse, água a mais aos pais, e esta é boa. Água a mais. Os médicos dizem, como vós dizem, bebam água, e a Vedeta diz, retira a água. Porquê? Porque o pai e a mãe sofrem de incontinência, por exemplo. Então não é bom. Mais vale estar sem água no corpo, desidratados, do que andar pela noite dentro com preocupações de intenções de velhice, porque não beberam antes água. E então as moléculas velhas e de células ficam agregadas no chakra da Sagrada Família e provocam energias poderosas de rupturas de veias capilares com infecções urinárias só porque não bebem água. Tomam comprimidos, medicamentos em doses, como vós dizem, industriais, poderosas, e depois não bebem água suficiente, bebem apenas um copo e está bom. A energia residual fica dentro do corpo porque os comprimidos não são expulsos pela energia dos afazeres, como vós dizem, e digo aqui, as fezes e urina não saem, ficam no corpo. Logo, a célula não ressoa bem, a molécula não ressoa bem com aquela energia velha, ácida, e disse assim, dos comprimidos, então criam uma história que são rupturas capilares poderosas, interiores na bexiga, provocando, por exemplo, infecções urinárias poderosas que, se o médium não interfere, o pai ou a mãe desencarnam mais cedo. A verdade do Criador é esta, mas a Vedeta não quer saber disso. Confia mais nos médicos do que confia em nós. Tão simples assim. E depois se admiram que eu diga a verdade e depois dizem, estás maluco, não estás bem. E com a minha mensagem na plenitude da divindade dela, da Vedeta. Meus amados irmãos e irmãs, esta mensagem ressoa com todos. Não quero que julguem, quero que confiem em nós, pois os médiuns estão a retornar e vós têm que confiar na intuição do médium ou médium que tem dons em amor incondicional. A próxima mensagem é um engano da canalização e disse assim, e da intuição, pois a Vedeta também tem essa história na sua intenção, que é mentir que canaliza perante as nossas divindades e que intui. Com a intenção estás maluco, com a intenção isso é mentira. Ora, julgando, claro, não julguem, amados, não julguem. Amem-se com a intenção do corte, usem a espada do Arcanjo Miguel, com o poder do corta, 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 corta. Meus amores, e mais uma intenção agora, para terminar. O médium tem vontade, ou a médium, de dizer à Vedeta a verdade, por exemplo, sobre tudo isto?
a pausa se fez, eu digo que não. Porquê? Porque sabe que a vedeta tem a intenção da ocultação de ouvir a mensagem, esta, por exemplo, e de esconder que a ouviu. Logo o médium ou a médium não tem o amor de comunicar com uma intenção de ocultação. E disse assim: meus amores, estas mensagens são poderosas, mas abrem a vossa mente, que é, não podem interferir na luz do irmão ou da irmã. Na luz, eu disse assim: quando vós criam a intenção de cura sobre um irmão, não estão autorizados de o fazer. Só podem fazer algo que é o amor que digo aqui. Que podem vós fazer? Envolvê-los em luz. Ouçam bem. Só podem envolvê-los em luz. Mais nada. E disse assim: ouçam outra vez. Só podem envolver os vossos irmãos em luz. Querem curá-los? Os irmãos ou irmãs têm de autorizar. Sem autorização não podem, porque estão a infringir uma regra ao contrário, porque vós também não gostam que venha um irmão ou irmã interferir na vossa luz sem vós saberem, para que vós se afastem, e disse assim, de algo, só porque ali não gostam que vós vão por o caminho que escolheram. Logo esta mensagem é: eu escolho pelo outro. Pois, ou escolhe sozinho ou sozinha. E depois se admiram que eu diga aqui que têm que aprender a não julgar. Só disse assim, porque a verdade é que o médium ou a médium já disse tantas vezes à vedeta: tens que aprender a não julgar, que passou na frente a ser: tens que aprender a não mentir. E na frente é: tens que aprender a não enganar. E, mais ainda, tens que aprender a não deturpar o que digo. É uma história muito enraizada da era de peixes. Quero amar-vos com que vós amam ouvir isto. Meus amores, vos deixo agora com a missão esplendorosa desta continuação. Vamos continuar com a mensagem que é a grande egrégora também do planeta, que é o faz de conta que sou médium e canalizador de seres de luz. Esta egrégora é tão poderosa que ressoa em todos vós. Aqueles que não se amam recebem o que? O charlatão ou a charlatã. Por isso a história é outra grande revelação, e vós amam. Não peçam a médiums para verem os vossos familiares sem autorização. Verem, sim, médiums, verem a vossa energia. Esta história também é muito poderosa. Não podem fazer isso. Um médium não pode sem autorização, ou a médium não pode sem autorização de seja quem for ver a energia. Neste caso, falo do médium ou da médium. Ou seja, um médium ou uma médium que cai na armadilha de ver a energia para ver se a divindade é negativa, com a intenção da vedeta, veja lá se o meu irmão ou a minha irmã está bem. Por favor, eu lhe pago. Sem autorização do irmão ou irmã. O que acontece é, o médium ou médium fica automaticamente e diz assim: ouçam bem, sem dons. Os perde. Não podem interferir na caminhada do irmão sem que ele autorize. Esta é grande e esta é forte. Não podem, amados. Só vos digo assim: quem fez,
tem que pedir um perdão muito grande, porque o caminho da colheita é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que depois junta o poder do grande astral, onde fez o mesmo com rotações. Eu digo assim, porque vós a dormir estão em consciência lá, uma escolha, que é, já que eu estou acordado ou acordada, toma lá, e depois dá cá. O quê? A humilhação que eu te quero dar. Toma lá também seres da não-luz, para aprenderes a não ter aí a intenção, que eu não quero. Esta é outra grande revelação. E como se faz isso? Com rituais. Eu digo assim, no grande astral sim, também, mas aqui, como fazem isso? Então, amados, arranjam um amuleto de proteção do médium contra a favor deles ou delas. Criam uma intenção orativa que é que o meu irmão ou a minha irmã, médium ou a médium, aprendam a lição de não interferir na minha caminhada de família e que tenham a colheita daquilo que me fizeram, que é o poder de terem consciências de escuridão na sua intenção de vida. Quantas vezes faz a vedeta isto? Eu digo assim, ui, 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 isso é interferir na luz do irmão? Ui se é, ui se é, e não tem a noção sequer da potência de escuridão que tem que receber. É um poder contrário àquilo que no fundo aprendem, que nós ficamos a olhar por vezes e dizemos assim, mesmo, e dizemos assim, como é possível tamanho desamor de uma divindade que estava no caminho e só porque não aceita aquilo que eu vejo e está claro como a água, não quer admitir que é o Criador ou a Criadora e a vedeta, que no fundo não entende que eu vejo que ela vai fazer aquilo e diga ao médium, quantas vezes for necessário. Eu já lhe disse, mas mesmo assim não entende que o médium já sabe que ela, a vedeta, vai fazer aquilo. O que se passa com eles? Eu amo assim. Não quero que julguem. Não quero que fiquem tristes. Quero que se amem muito com o poder da história. Pois vamos para a falsa intenção da mediunidade. Meus amados, do falso médium ou da falsa médium? É a próxima mensagem. Meus amados, vos amo incondicionalmente e vos dou o amor total. Gratidão, meus amores. Gratidão profunda por vós se amarem tanto.